Oi gente, tudo bem? Eu sou a filha da serpente, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Meu nome é Camila Soares e hoje eu quero falar sobre aquele tema que eu já tinha colocado aqui nos posts, né? Que é tomar ayahuasca sozinho / em casa, né? Pode, não pode? Que orientações a gente pode ter, né? Esse vídeo, ele é mais assim no sentido de redução de danos, porque eu acho que eu não posso dizer para ninguém se a pessoa pode ou se ela deve ou não fazer algo, porque quem sou eu, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu não acredito em mestres, né? E eu não gosto de hierarquias, eu segui conforme o meu caminho. Se eu tivesse escutado o que as pessoas diziam para mim, provavelmente eu não estaria onde eu cheguei, eu não teria chegado tão longe espiritualmente, né? Se eu não tivesse ouvido a voz da minha intuição e tivesse escutado pessoas, né, que queriam me doutrinar, que queriam me manter dentro de uma corrente. Então, assim, eu não sou essa pessoa que vou dizer para você, olha, você pode, ou olha, você não pode. Redução de danos porque não importa o que eu fale, você vai fazer aquilo que você quiser e tudo bem. E que você tenha maturidade e responsabilidade para lidar com as consequências disso. Claro, se você for maior de idade. Se você não for, sugiro que você converse com os seus pais, né? Falando primeiro da parte mais burocrática, não é proibido, tá, gente? A única regulamentação que a gente tem hoje sobre a ayahuasca é a regulamentação do CONAD, já é uma regulamentação um tanto antiga, eu não lembro agora de que ano que é, deve ser mais ou menos ali dos anos 80, teve acho que alguma revisão após, mas eu não lembro de que ano, tá? A regulamentação do CONAD, eu não lembro exatamente em que parte, mas eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Ela fala sobre da seguinte forma: que a experiência religiosa individual ela é reconhecida. Então, assim, desde que você esteja fazendo uso religioso e espiritual, você pode comungar com ayahuasca no ambiente da sua residência, assim como as pessoas fazem, às vezes trabalho de umbanda na sua casa, pessoas fazem rituais de bruxaria na sua casa, pessoas fazem cultos evangélicos. Então, da mesma forma, você tem todo o direito de expressar a sua religiosidade dentro da sua casa, se a sua religiosidade é esse caminho com a ayahuasca, certo? Deixando claro que o que eu estou falando aqui não é para usos recreativos. Mas eu quero deixar mais uma coisa clara, né? Eu vou dar algumas dicas e orientações, mas lembrando que essas dicas e orientações são para pessoas que, assim, do meu ponto de vista, tá, gente? Já tomam ayahuasca pelo menos, no mínimo, 1 ano, tá? E que já tomaram bastante vezes. Porque não adianta você falar, tomar ayahuasca 1 ano. Quantas vezes você tomou em 1 ano? 2 vezes? 3 vezes? Não, gente. Porque assim, para você tomar ayahuasca fora de um templo, né? Dentro da sua casa, seja você sozinho, não vou falar completamente sozinho, porque completamente sozinho eu não recomendo para ninguém, nem mesmo o mestre Irineu recomendava. Então, assim, para você que vai tomar ayahuasca, você e mais uma pessoa, você e a sua família, você tem que dar conta do seu corpo. Você tem que dar conta do seu corpo, da sua espiritualidade, da sua mediunidade, porque senão você vai tomar ayahuasca e você vai ficar jogado, vomitado, vomitando, vai se cagar. Ninguém quer isso, né, gente? Não é pra isso. Então, assim, se você ainda não teve muitas experiências com ayahuasca, você não sabe até onde você consegue ir na força, você não conhece ainda qual é a dosagem, você não conhece as graduações da ayahuasca. Então, tudo isso é importante, tá? Então, primeira coisa, né? Então, se você toma ayahuasca há menos de 1 ano, né? Ou também tomou poucas vezes nesse período de 1 ano, ou só tomou em um lugar, porque, gente, você vai indo só em um lugar, você não consegue acessar todos os estados de força, porque cada egrégora é uma egrégora. Então, você tomar ayahuasca em um lugar e tomar em outro, pode ser uma experiência completamente diferente. Pode ser que vários paradigmas seus caiam por terra, como aconteceu comigo também. Então é muito importante conhecer mais de um lugar, tá? Para sua experiência. Bom, então para você que já toma mais de 1 ano, né, e já consegue, por exemplo, ir ao banheiro sozinho, as pessoas não precisam ficar te ajudando a levantar ou a deitar, né? Claro que de vez em quando a gente dá uma derrubada, é normal. Às vezes a gente faz muito trabalho energético, o corpo físico fica exausto, né? Tem o balanço, né? A chamada borracheira, né, para o pessoal lá do Acre.
Então, assim, às vezes a gente fica meio molenga mesmo, normal. Mas se você já consegue ter mais firmeza em alguns rituais para ir no banheiro sozinho, para levantar, para fazer sua limpeza, jogar seu saquinho no lixo, então você pode fazer isso, tá? Orientações no sentido religioso, teve uma pessoa que perguntou: precisa fazer firmeza? Precisa fazer tronqueira? Eu faço porque é da minha religiosidade. Então, assim, eu carrego esses guias de Umbanda. Eu tenho na minha coroa, eu tenho meus orixás, eu sou consagrada para orixá, eu tenho missão com a egrégora de Umbanda. Então, não importa aonde eu esteja, não importa o ritual que eu faça, os meus guias estão vinculados à egrégora de Umbanda. Então, eu preciso das proteções da Umbanda em certos rituais, tá? Não em todos, depende muito, tá? Mas pelo menos os meus guardiões, os meus Exus, a minha esquerda, eu sempre firmo. É necessário? Depende muito da sua egrégora. Então eu acho que uma coisa também importante de dizer para você que quer tomar ayahuasca sozinho é: você conhece sua egrégora? Você sabe quem é o seu mentor, quem são os seus guias, né? Se você tem algum, se você é consagrado por algum orixá, sabe? Você é de uma religião. Se você não é de uma religião, você conhece a tua espiritualidade, os seus ancestrais, a quais egrégoras você está ligado. Você já teve essa percepção? Isso é extremamente importante, tá, gente? A ayahuasca pode te ajudar a descobrir isso, mas se você souber, isso é mais fácil de você firmar teu trabalho. Porque a coisa mais importante que você tem que saber para fazer um ritual de ayahuasca sozinho, né? Sozinho entre aspas, com pelo menos uma pessoa, tá, gente? Ou pelo menos tem alguém na casa que saiba o que você está fazendo e tal, e esteja ali para te ajudar em qualquer coisa. É você saber chamar as forças, invocar as forças. Seja lá um orixá, uma divindade, uma entidade, uma dimensão, a própria espiritualidade, a própria força da ayahuasca, né? Por isso existem os hinos, os ícaros, que são músicas feitas dentro da força e para a força da ayahuasca, que são músicas que foram feitas justamente para invocar essas egrégoras, esses animais de poder, esses seres elementares, essas dimensões do universo, né, da cosmovisão aí da espiritualidade ayahuasqueira, né, que foi se formando ao longo de anos, né, pelos povos indígenas que comungavam com essa bebida. Então ela carrega, né, na sua genética espiritual todas essas informações, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pratica a bruxaria, por exemplo, essa pessoa sabe fazer rituais, ela abre o círculo de proteção, ela sabe invocar os deuses, ela sabe invocar um guia. Então, essa pessoa vai ter mais facilidade, certo? Agora, ou uma pessoa que de repente é um bandista ou é um pai de santo e sabe lá abrir a gira, sabe chamar sua entidade, sabe entrar em contato com o seu orixá. Então, assim, essas pessoas elas vão ter mais facilidade, certo? Agora, se você nunca fez nada disso, vai ser difícil para você. Pode ser que você nem entre na força. Eu já presenciei, inclusive participei como fiscal em um ritual, não vou citar o nome, tá? Mas era o primeiro ritual de um grupo que existe até hoje. Esse era o primeiro ritual deles e muitas pessoas alegaram que não entraram na força, mesmo tomando uma ayahuasca semimel. Dentro das graduações da ayahuasca, a semimel é considerada uma ayahuasca bem forte, né? Então, mesmo as pessoas tomando semimel, né? E uma outra dose que era uma 5x1, também é uma graduação que eu considero alta, tá? E muitas pessoas não entraram na força. E o que eu tenho para dizer para vocês, gente, isso aí é falta de egrégora, tá? Tem lugar que as pessoas entucham ayahuasca em você. Se você tomar um montão de ayahuasca, principalmente de ayahuasca de graduação alta, você vai ficar alucinando, essa é a verdade, tá? Não é que, não necessariamente você tá dentro de uma egrégora, né? Claro que assim, gente, se você não sabe o que é uma egrégora, comenta aqui embaixo e pede para mim fazer um vídeo sobre isso. Se eu explicar aqui o que é egrégora, vai ficar muito longo, mas vamos dizer que a egrégora é toda a energia, as entidades, formas, pensamento, né, de determinada cultura, né, não necessariamente ligada a uma cultura, até sua casa tem uma egrégora. Então, assim,
Tem gente aí que se entuxa de ayahuasca, porque pro povo ficar tendo miração, tendo visão, né? E aí, assim, pra mim, na minha opinião, isso muitas vezes é falta de egrégora, tá? Às vezes por uma misericórdia aí da planta, né? Porque é uma planta muito sagrada, é um espírito vivo, né? Ela traz aí algumas informações, também pela própria espiritualidade da pessoa, mas às vezes a casa mesmo não tá bem firmada, tá? Pode acontecer isso, tá? Não tô falando que todos os lugares são assim, nem tô falando que todos os lugares que servem muito ayahuasca são assim, mas no geral isso acaba acontecendo. Então, mesmo tomando uma ayahuasca forte, se você não souber invocar as egrégoras, você pode ficar só alucinando, vendo conteúdos da sua psique inconsciente. Uma coisa que eu gosto de falar, não sei se eu já falei isso em algum vídeo, é que é aquela teoria da cebola. Não sei de quem que é essa teoria, os coaches estão usando essa teoria, mas é uma teoria boa. Nós somos como uma cebola, né? Lá no interior tem ali a nossa essência, a nossa alma, nosso eu superior. Fora dessas camadas nós temos dimensões, corpos e planos, né? Formas da nossa própria existência, que são energéticos, espirituais, mentais, formas diversas, tá? E uma dessas cascas é a nossa psique inconsciente, que é o nosso psicológico, que é os nossos medos, os nossos traumas, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ansiedades, os filmes que a gente assistiu, os livros que a gente leu, as pessoas que a gente amou, tudo que está dentro da nossa cabeça, tá? Ali no inconsciente. Então, às vezes a pessoa vai lá, vai tomar ayahuasca, vai ter uma miração com uma pessoa que ela ama e fala, ai, eu vi na ayahuasca que a gente vai casar, a gente vai ficar junto. Gente, isso aí é o teu desejo manifestado. Você está vendo a partir da sua psique inconsciente. Claro que nem sempre pode acontecer premonição, pode acontecer, tá? Eu sou cartomante, mas eu não acredito 100% em premonição, porque eu acho que o mundo é um universo de possibilidades. Eu postei esses dias no meu Instagram. Ler cartas é navegar no infinito das possibilidades. Então eu penso que assim, há essa possibilidade, mas há vários fatores que determinam isso. Eu gosto daquela frase, né, que eu não sei de quem é, mas que aparece naquele filme Efeito Borboleta. O bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Ou seja, pequenas escolhas modificam toda a nossa vida. Nossa vida não é um plano reto. São várias estradas e cada uma leva para um caminho e cada escolha que a gente faz vai criando novos caminhos e existe esse universo de possibilidades. Então, mesmo se você vê uma coisa que é uma premonição, você pode mudar isso, consciente ou inconscientemente, porque você quer ou sem querer. Isso pode acontecer, tá? Daí a importância dos oráculos, né? Os oráculos são, ó, milenares, né? Sempre foram usados para ajuda com guerras, com doenças, com agricultura. Fecha parênteses, né? Falando de cartomancia. Nem sempre aquilo que a gente vê, né, é uma premonição, e mesmo a premonição ela pode ser alterada. A gente tem que entender o que é as premonições, né? Que são acessos que a gente tem a realidades paralelas, né? Onde existem diversas possibilidades, né? No universo infinito das possibilidades. Mas falando mais sobre, voltando para a cebola. Quando você começa a tomar ayahuasca, principalmente a pessoa que não medita, que não tem nenhum tipo de espiritualidade, a mente da pessoa geralmente ela é um turbilhão. Claro que vai ter pessoas que podem, numa primeira experiência, ter uma experiência super transcendente, acessar ali deuses, várias coisas desse tipo. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem pessoas que não vão mirar, tem pessoas que vão levar anos para ter uma miração, tem pessoas que só vão ter processos físicos, tem pessoas que só vão ter sensações. Existem vários tipos de mediunidade, cada pessoa é um universo, cada pessoa tem ali a sua configuração energética, seus chakras que estão mais desenvolvidos. Então tem gente que já, sabe, acessa um montão de coisa, e tem gente que não acessa, sabe, que tem mais dificuldade. Então, assim, muita coisa pode acontecer, tá? Mas também não pode não acontecer nada. Por isso é importante a gente não ter tanta expectativa. Entender que independente do que acontecer, a medicina tá trabalhando no seu organismo, tá? Muitas vezes você não entra na força, mas existe um trabalho energético e físico, né, acontecendo. Porque a ayahuasca também é uma medicina pro corpo físico, né? Gente, acho que esse vídeo já tá ficando longo demais. E eu vou fazer uma parte 2.
né, claro, não concluí tudo que eu queria falar sobre isso, sobre tomar ayahuasca sozinho. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de dizer sobre questões de primeiros socorros, que é importante você pensar, algumas coisas que é importante você ter na sua casa, né? Não porque a ayahuasca vai te causar alguma coisa ruim, gente, mas que, por exemplo, uma pessoa pode ter um infarto andando na rua. Por que ela não pode ter um infarto durante o ritual de ayahuasca? Então, assim, você tá preparado? Porque qualquer coisa que acontecer com você, devido ao preconceito da nossa sociedade, vão dizer que foi por causa da ayahuasca. Então, você tem que estar preparado para tudo. Tá? Esteja preparado para tudo. Isso é uma coisa muito séria, é preciso muita responsabilidade. A ayahuasca não é igual maconha, tá? Eu não estou desmerecendo o caráter medicinal da maconha, tá? Respeito. Porém, não é a mesma coisa. Não é uma coisa que dá para você ficar andando na rua, você tomar ayahuasca e sair na rua. Não é esse tipo de coisa. É um enteógeno, é de longa duração, tá? O efeito pode durar de 4 a 6, né? Existem rituais até de 12 horas se você ir tomando várias doses. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência, tem que ter propósito, tá? Porque a ayahuasca não é uma brincadeira. Então, eu vim falar aqui para as pessoas que precisam tomar sozinhas. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar, né? Porque a maioria dos lugares são bem caros e, querendo ou não, mesmo você tendo que pagar, né, pela ayahuasca, você pode economizar aí. Porque não se adaptam com as egrégoras dos lugares, porque não tem na sua cidade ou estado, né? Por motivos como esses, entende? Porque eu acho que é nosso direito vivenciar essa espiritualidade se a gente tem esse chamado, essa afinidade. Então, eu acho que isso precisa ser acessível. Então, eu venho aqui falar para que isso seja acessível para mais pessoas, para que as pessoas não criem dependência, né, de centros também, porque senão acaba aquela coisa igual à igreja, né? Tipo, você não tá indo mais na igreja, você é um desvirtuado, né? Porque você pode muito bem vivenciar a sua espiritualidade dentro da sua casa com a sua família. E na real, a espiritualidade é isso, é aquilo que você traz para o seu dia a dia. É quando você vive a sua espiritualidade. Não é um final de semana que você faz um retiro e depois você volta para sua vida comum. É você trazer o retiro para dentro de você, né? É você trazer o ritual para dentro de você. Não tô falando para você tomar ayahuasca todos os dias, toda semana ou todo mês, mas para que aqueles ensinamentos que você recebeu, para que aquele contato ele permaneça, aquela relação com a natureza, com os animais, com o próximo, com a tua espiritualidade, que isso permaneça no seu dia a dia, tá? Então a ayahuasca, na minha opinião, deveria ser uma coisa acessível para todos, porém não concordo com pregação, né? Com pegar a pessoa ali na rua e querer fazer ela tomar ayahuasca ou coisas do gênero, tá? E ficar convidando todo mundo, também não concordo com isso. Mas para aqueles que buscarem, que eles a encontrem de maneira acessível, porque é sagrada, é uma mãe divina e só quem provou desse néctar, né, com profundidade pode dizer, né, realmente como é essa experiência. Então, gente, para a parte 2, se tiverem dúvidas, coloquem aqui. Em breve nos vemos novamente. Gratidão, gente, até a próxima.